Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 128. Em particular, Fernanda pergunta a Gardênia se Franco a persegue. Gardênia fica com receio em responder, mas acaba admitindo que sim. Sozinha, Gardênia se questiona o que acabou de fazer. Bárbara diz a Franco que hoje é um dia muito importante para os dois, pois assim, eles irão eliminar Artêmio e ela terá sua liberdade de volta. Fernanda se encontra com Rubens no estacionamento. Ele lhe entrega alguns papéis. Fernanda o confronta o que é aquilo. Rubens explica que são provas de que tudo que ele dirá é verdade. Fernanda fica surpresa. Adriano diz a Úrsula que Fernanda é outra mulher e teme que ela lhe peça o divórcio. Úrsula diz que isso não deve acontecer e aconselha a Adriano a agradá-la e fazê-la se sentir importante. Rubens conta a Fernanda que de um dia para o outro Adriano parou de receber as ligações de sua mãe e dias depois ela descobriu que suas contas estavam zeradas. Fernanda lamenta pelo ocorrido. Rubens diz que Adriano saiu impune graças ao seu advogado e principalmente por conta de uma testemunha. Fernanda questiona quem é essa testemunha. Nesse instante, Rubens lhe mostra os papéis e diz que se trata de Bárbara Greco. Fernanda fica surpresa. Bárbara instrui Franco para que faça com que Artêmio sinta que ele realmente está do lado dele. Rubens diz a Fernanda que não quer dinheiro, mas sim que se faça justiça. Fernanda diz que fará o possível para que Adriano pague por esse crime. Bárbara e Franco chegam à casa de Artêmio. Bárbara diz que chegou o momento. Tomásia aparece no quarto de Priscila com um berço. Priscila fica feliz ao perceber que foi enviado por Aníbal. Priscila recebe um telefonema de Vladimir que diz ter recebido uma carta de Orlando, seu irmão. Franco pergunta a Bárbara o que quer que ele faça quando estiver diante de Artêmio. Bárbara diz que ele deve observá-lo, fazer perguntas e observar com muita atenção. Franco diz que Bárbara quer que ele decifre Artêmio. Bárbara diz que é exatamente isso. Nesse instante, o empregado de Artêmio os informa que ele os espera. Adriano aparece com uma bandeira branca na sala de Fernanda e propõe que os dois saiam em lua de mel. Fernanda o observa. Bárbara diz a Franco que entre em uma sala enquanto ela vai a um local. Franco fica temeroso, mas acaba entrando. Ao entrar para o lado, fica chocado com o que vê. Se trata de Artêmio, que o observa atentamente. Artêmio deseja boas-vindas a Franco. Franco o observa com os olhos arregalados. Além de um convite para passarem uma noite romântica em um motel, Adriano presenteia Fernanda com uma gargantilha. Fernanda diz que está surpresa. Adriano diz que a partir de agora irá surpreendê-la nos mínimos detalhes. Fernanda sorri e diz para ele marcar o encontro no hotel para essa noite. Priscila vai à casa de Vladimir e pede para ver a carta enviada por seu irmão Orlando. Adriano pergunta a Fernanda em que horário pode pegá-la. Fernanda diz que se encontra com ele no hotel. Artêmio pede a Franco que se sente. Franco pergunta por Bárbara. Artêmio diz que achou conveniente que se vissem sozinhos na primeira etapa do encontro. Franco fica em silêncio. Vladimir se tranca no quarto e mexe em algumas coisas. Aflita, Priscila diz que não vai tolerar que ele a engane. Vladimir diz que não está lhe enganando. Priscila teme que Orlando realmente tenha descoberto e seu pai não irá perdoá-la por ter sido infiel. Enquanto isso, Vladimir faz hora em seu quarto. Artêmio diz a Franco que há muito tempo gostaria de conhecê-lo. Franco não se intimida e diz que a curiosidade de Artêmio foi tanta que não hesitou em enviar uns homens em sua casa para vasculhar sua fazenda. Artêmio o observa. Priscila diz a Florzinha que ela não deve omitir coisas importantes dela. Fernanda diz a Florzinha que está com medo e reitera que anda acontecendo coisas muito estranhas em sua família. Fernanda diz que cada vez mais se sente só e reitera que já não confia em ninguém. Flor diz a Fernanda que sempre será leal a ela. Nesse instante, Santiago entra na sala de Fernanda e diz que está morto por dentro. Fernanda o abraça. Artêmio diz a Bárbara que está gostando do estilo de Franco, pois ele não tem medo de dizer as coisas pelo seu nome. Franco questiona se algo o preocupa. Artêmio responde que é a confiança, e isso será a condição para que ele veja Liliana Elizalde. Franco o observa. Santiago diz a Fernanda que irá sumir antes que lhe aconteça mais algum golpe. Fernanda pergunta o que houve. Santiago diz que tentará se esquecer do que Aurora lhe disse. Fernanda fica preocupada. Santiago
Santiago conta que Bárbara surpreendeu Aurora na cama com um homem. Fernanda diz que Santiago não deve acreditar nas mentiras de Bárbara. Nervoso, Santiago diz que confrontou Aurora sobre o assunto, mas ela não desmentiu. Fernanda fica surpresa. Florzinha diz a Gardênia que, por mais terrível que seja, é sempre bom dizer a verdade. Gardênia revela que Fernanda surpreendeu Franco e ela se beijando. Flor fica com os olhos arregalados. Fernanda diz a Santiago que ele está sendo injusto ao julgar Aurora, e embora Aurora tenha dito que estava com um homem, ninguém garante que ela tenha o levado para a fazenda. Fernanda diz que isso possa ser mais uma mentira de Bárbara. O Santiago diz que se negou a acreditar nisso, mas Aurora, em vez de desmentir, aceitou. Fernanda diz que Bárbara é capaz das piores infâmias para prejudicá-los. Santiago a confronta como sabe disso. Furiosa, Fernanda diz que Bárbara fez com que prendessem Liliana por um crime que ela não cometeu e reitera que Bárbara é a verdadeira assassina de sua mãe. Santiago fica surpreso. Artêmio diz que Franco poderá ver Liliana com duas condições. Franco pergunta quais são. Artêmio diz que Liliana só sairá da casa quando ela quiser ou então quando ele estiver morto. Franco o observa.